direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que tem a maior concentração de abestados do Brasil. Este é o seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown e no primeiro grau eu cheirava as provas. Vinícius de Almeida e hoje presto homenagem. Hoje seria aniversário de 80 anos de John Lennon. Parabéns. Eu sou o professor Fernando Machado e, como diria Raul Seixas, os homens passam, as músicas ficam. Pô, da hora, hein? Bom, mas pessoal, a gente queria começar mais uma vez agradecendo a todos por seguir a gente nas redes sociais, acompanhar os nossos programas nas redes de streaming. Muito obrigado. A cada sugestão, a cada crítica que vocês fazem, a gente sempre leva em consideração para aperfeiçoar cada vez mais e mais os nossos episódios. E fica aí, então, mais uma vez, muito obrigado. E já aproveitamos também a oportunidade para pedir a todos vocês, irmãos e irmãs, que nos sigam nas redes sociais, Spotify e outras redes de streaming, que eu não me lembro agora, para que também nos siga no Facebook, nos siga também no Instagram e que continue compartilhando, participando, dando ideias aí, porque tudo isso está agregando muito para nós nesse nosso aprendizado, né? E aqui nós temos agora a informação que chegou da produção, que nos passou que a nossa pauta hoje será rever duas notícias que causaram aí uma certa polêmica nas últimas 2 semanas. Então, professor Fabrício Brown, eu peço para que você nos indique o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos tratar na primeira sessão sobre o caso das vagas do... Oh, caramba! Nós vamos tratar... Confundi tudo aqui agora. Você tem crédito para errar, embora erre todo o programa. Essa finalidade. Hoje nós vamos falar sobre... Como é que é o negócio do trainee, né? Trainee. Hoje nós vamos falar sobre as vagas de trainee exclusivamente para as pessoas negras da Magalu, que acabou incentivando também outras empresas como Ambev, Bayer e várias outras a ter a mesma iniciativa e acabou causando algumas discussões no mundo jurídico, inclusive com a propositura de uma ação civil pública pela Defensoria Pública da União, e que depois a própria Defensoria Pública da União disse que não concorda com a ação que um defensor entrou. Dado tudo isso, professores, o que vocês têm a dizer? Bom, nós temos aqui uma situação bastante emblemática, né? Porque houve aí uma polarização muito grande, aí algumas defesas mais apaixonadas para aqueles que se dedicam à discussão dos temas. De um lado, aqueles que entendem que a medida adotada pela Magazine Luiza, só especificando que essa medida lá vale para o processo seletivo dos trainees, ou seja, daqueles jovens que vão ocupar os cargos de gestão da Magazine Luiza, e aqueles que defenderam essa política afirmativa da Magazine Luiza, e por outro lado, alguns acusando, né, também grande parte aí daqueles que analisaram o conteúdo, acusando a empresa de praticar o chamado racismo reverso, que seria uma forma aí de segregar também, ainda que por uma tentativa de uma ação em tese lícita. Então nós temos aí esse ponto para discutir, né? Algumas questões que nós poderíamos colocar aqui inicialmente, né? E o professor Vinícius vai falar um pouco sobre a ação civil pública da Defensoria Pública da União. Mas basicamente analisando os dois argumentos que foram utilizados. Alguns então apresentaram a justificativa pautado tanto na Constituição Federal quanto na CLT, de que não seria possível a diferenciação dos trabalhadores no ato de admissão. Então nós temos, por exemplo, o artigo 3º, inciso 4º da Constituição Federal, que coloca como um dos objetivos da República Federativa do Brasil promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Da mesma forma, o artigo 7º, inciso 30 da Constituição, ele coloca que não é permitida a diferenciação para critérios de admissão nas empresas. Então, surgiu o debate, né? Aqueles que dizem que Magazine Luiza estaria incentivando o preconceito ou estaria adotando uma conduta ilegal, defenderam essa impossibilidade de você definir os critérios no momento de se admitir, né? Então, por que apenas escolher um tipo determinado requisito que seria então discriminatório contra aqueles que não se enquadrassem
nesse requisito. Por outro lado, outra corrente veio defender a seguinte ideia, alinhado aqui com a decisão do Supremo Tribunal Federal, aquela que julgou constitucional o regime de cotas adotado nas vagas das universidades públicas, né? Então, só contextualizando, nós temos as políticas afirmativas de reserva de vagas para pessoas negras, para negros e pardos nas universidades públicas, e nós temos também vagas para negros em concursos públicos, uma lei que ela tem uma validade de 10 anos, de 2014 até 2024, é uma lei, então, uma lei temporária, que permite a reserva de vagas para pessoas negras. A ideia, então, de ambas essas normas é a correção de uma chamada dívida histórica que haveria do Brasil, né, enquanto nação, com relação às pessoas negras, né? Aqui, claro, não vamos discutir aqui no âmbito da sociologia, da antropologia, da ciência política, porque pelo menos eu não tenho formação para isso e também não tenho conhecimento necessário para discutir esses critérios, né? Então a nossa análise aqui ela é uma análise meramente legal com relação à seleção adotada pela Magazine Luiza. Então aqueles que defendem essa medida, eles defendem orientando o quê? Segundo o Supremo Tribunal Federal, são permitidas políticas afirmativas quando elas visem, no caso concreto, corrigir alguma distorção existente. Então eu fui estudar um pouco mais sobre o assunto para sair um pouco daquela questão apenas do comentar sem saber exatamente o que deu origem, e verificando então um estudo interno da Magazine Luiza, a Magazine Luiza identificou os seguintes dados: 53% dos seus empregados são negros. Porém, apenas 16% dos negros ocupam cargos de liderança, ou seja, tem muitas pessoas negras contratadas ali no chamado chão de fábrica, né? Ou seja, nos cargos que têm uma remuneração menor, contudo há uma distorção com relação ao número de pessoas negras que chegam aos cargos de liderança da empresa. Então a empresa, buscando uma maior representatividade, adotou uma medida especificamente para o ano de 2021, com o objetivo de formar então aí os novos líderes e diminuir essa diferença entre número de empregados total e número de empregados nos cargos de liderança. Verificando também, e aqui claro que nós temos que sempre imaginar que uma empresa como a Magazine Luiza não tomaria uma atitude dessa caso não estivesse aí respaldada ou tivesse promovido aí estudos com relação à legalidade da sua conduta, né? Então é um assunto que vai ainda gerar muita polêmica. Por quê? Porque, como o professor Fabrício disse, outras empresas já anunciaram algumas políticas nesse mesmo sentido, né? Então um assunto muito interessante que vale a pena estudar. Bom, sobre essa notícia aí do Magazine, a Defensoria Pública, um dos membros da Defensoria Pública, então, ele propôs uma ação civil pública na Justiça do Trabalho, requerendo a condenação da Magazine Luiza em decorrência desse programa. Então, o que vale a pena a gente comentar aqui, mesmo que rapidinho, é sobre o que é essa ação que foi proposta. Porque ela se trata de uma medida judicial específica chamada ação civil pública. E ela faz parte de uma coisa chamada microsistema ou então processo coletivo. E a ação civil pública, que é considerada uma das primeiras ações que começa esse movimento de processo coletivo aqui no Brasil, ela é regulamentada pela Lei 7.347 de 85. E a ideia da ação civil pública é promover tanto uma tutela preventiva, como também uma tutela ressarcitória, no sentido de proteger um tipo específico de direitos chamados de direitos meta-individuais. Aí entre os direitos difusos, entre os direitos coletivos, estrito sensu, entre os direitos individuais homogêneos e por aí vai. Quando você consulta essa lei, a 7.347, lá no artigo 1º, você vai ver um rol exemplificativo de objetos que é possível buscar proteção por meio dessa ação civil pública. Aí entra, por exemplo, a questão do meio ambiente, entra a questão do consumidor e também questão que envolva grupos raciais. E aí que seria a justificativa, portanto, do membro da Defensoria Pública para promover essa ação civil pública. Só que também acontece que essa ação civil...
Deixa eu ficar um pouco quieto e começar de novo. Aí voltando, o artigo 1º da Lei de Ação Civil Pública, ela apresenta um grupo de objetos que essa ação ela visa proteger, que são relacionados com esses interesses meta-individuais, que vão além, sabe, da vontade do individual ou então de um pequeno grupo. Entra a proteção, por exemplo, ao meio ambiente, há grupos raciais que provavelmente justificou a fundamentação dessa ação civil pública, mas também tem situações, alguns objetos que não é possível serem discutidos por meio dessa ação de processo coletivo, que é, por exemplo, tributos, contribuições previdenciárias, FGTS, em certas situações. Só que um ponto importante é que esse artigo 1º, que vai apresentar sobre o que pode ser o objeto de proteção na ação civil pública, é um rol meramente exemplificativo. Mas ainda sobre essa ação civil pública, um ponto importante é que o foro competente para apreciar, para ser processado e julgado essa ação de processo coletivo, com base na própria lei, é do local do dano. E ainda, quem vai poder propor, aqueles que a gente chama de legitimados extraordinários, se encontram no artigo 5º da própria lei. Dentre eles, um dos últimos, inclusive, a serem incluídos, a Defensoria Pública. Por isso que é possível que ela possa propor essa ação lá na Justiça do Trabalho. E o procedimento, ele acaba não tendo lá tantas novidades, até porque quando a gente fala sobre ação civil pública, o que realmente merece um estudo diferenciado é da sentença adiante. Da sentença adiante, principalmente na hora da execução, o cumprimento dessa sentença, aí você vai ter todo um regramento próprio, toda uma questão de você saber quem vai se beneficiar, como vai ser pago e etc e tal. Mas no final das contas o procedimento ele segue o geralzão lá com base no CPC. Então só para esclarecer o que seria essa ação proposta e o que ela visa proteger, o que ela visa buscar. E aí, professor Fabrício, e aí, o que você tem para comentar para a gente? Bom, nesse caso todo, é interessante analisar como que o direito do trabalho ele busca proteger os trabalhadores a partir da oferta do trabalho e busca punir que haja meios de contratação de privilegiar determinadas pessoas ou de prejudicar determinadas pessoas. Em especial, por exemplo, contratar especificamente ou não contratar pessoas de determinada etnia ou não contratar de determinado sexo, melhor, de determinado gênero, não contratam mulheres. Então ele busca vedar. É claro que a própria CLT coloca quando assim o cargo exigir. Eu preciso de uma pessoa mais velha, ou eu preciso que seja do sexo masculino porque é um trabalho que exige força ou não sei o que. Aí a CLT exige, mas no mais ela proíbe. Inclusive tem vedações de proibição de diferença salarial, de forma de tratamento, inclusive com punição por multa, a possibilidade de indenização por danos nessas questões. Mas o que justifica a atitude da Magalu, que a Magalu agora é um personagem também de gibi, o que justifica a atitude da Magalu é justamente estar atrelada a essas questões inclusivas, buscar prestigiar e diminuir essa distorção dentro da própria Magalu dos cargos de liderança em relação aos demais funcionários. É claro que todas essas ações afirmativas, cota em universidade, cota em concurso público, cota para trainee, tudo isso a gente só está tratando o sintoma de um problema. A gente não está tratando a causa dele para buscar resolver de forma efetiva. Porque o que daria igualdades de condições de concorrer é se todos tivessem tido, desde o ensino fundamental, médio, superior, uma educação igual para todos. De ter essa formação igual. Mas como a formação não foi igual, há essa diferença, toda essa você justifica então esse tratamento diferenciado agora. O problema é que o Estado também é ineficiente para buscar isso. Então, enquanto a gente não tiver essa educação de qualidade para todos, ou que não haja um distanciamento tão grande na educação, nós ainda estaremos tratando sempre o sintoma e não a causa. Então, o ideal de todo o sistema de cota e etc. é que ele seja temporário, até que consiga se reverter lá na origem. Isso que é interessante, né? Ao invés de tentar resolver na raiz, né, o problema, fica apenas podando, só para em um momento parecer bonito, só que no final das contas ainda persiste. É quase um círculo vicioso, assim, né? Nesse caso particular, eu sou favorável à adoção da medida pela Magazine Luiza. Eu entendo que é uma medida
medida válida, ela é uma medida justificada, não foi tomada ao acaso, foi realizado um estudo interno na empresa que justifica essa medida. Tivemos algumas acusações dizendo que a Magazine Luiza estaria incorrendo no chamado marketing da lacração, que seria uma tendência de marketing onde a empresa ela adota alguma postura mais radical no sentido de ganhar, de aumentar o seu faturamento, aumentar a sua visibilidade. Do ponto de vista da Magazine Luiza, ela é uma empresa. Como empresa, ela visa lucro. Se dentro de uma medida ela conseguir com isso projeção em nível nacional, como ela conseguiu, eu não vejo problema nenhum que ela faça isso. Da mesma forma que uma empresa que pratica um ato, exemplo aqui, vamos pegar aqui um exemplo notório na questão do marketing, Carrefour e a questão dos animais, do cachorrinho que foi morto dentro do mercado Carrefour. Então, da mesma forma que uma medida pode, para a empresa, ser muito prejudicial, também pode beneficiar. Se você perguntar para os investidores da Magalu se eles são contra ou a favor da medida, eles vão dizer apenas que eles estão felizes porque as ações da Magalu valorizam a cada dia e, enquanto empresa, ela cumpre o seu papel, tanto na geração de riqueza para os seus investidores, os seus acionistas, quanto tem procurado fazer na questão social. Hoje em dia também a empresa não tem mais essa ideia fechada, né, de buscar lucro. A empresa hoje também ela tem toda essa preocupação no âmbito social, então medidas como realmente essa da Magazine Luiza, elas merecem ser vistas com bons olhos, assim. Bom, pelo menos é a interpretação que eu faço. Eu acho que a Magazine Luiza, nesse caso, ela tem uma visão muito ampla de tudo. Ela nunca vai fazer nada para prejudicar o lucro dela. Então, se ela pode ajudar, favorecer, premiar, não sei o quê, e com tudo isso ainda ter lucro, ela vai fazer. Então, eu não vejo como ser contra a atitude da Magazine Luiza. Não vejo pontos a ser contra a atitude. Eu acho que nos faz refletir como que a gente chegou aí e o que a gente pode fazer para não precisar ter esse tipo de coisa no futuro. Para não precisar ter mais, né? E o que o Estado pode usar para se espelhar. Ou refletir por que uma medida como essa gera tanta repercussão, sendo que é uma medida praticada por uma empresa e nós defendemos que temos que ter liberdade no Estado. Não há prática de crime, ou seja, é uma conduta permitida para o particular, a empresa é um particular. Então, refletir até por que é que uma medida como essa no Brasil gera tanta repercussão, sendo que é uma conduta praticada pela empresa no âmbito da sua atuação enquanto estabelecimento comercial. O que faz pensar também se é da necessidade ou não dessa ação civil pública, ainda mais em um valor extremamente significativo, só porque é uma empresa de um tamanho bem relevante na nossa economia. Para a gente pensar, por que o Estado, na verdade, fez isso, se poderia até contribuir com algum incentivo, algum auxílio indireto. E é um programa de treinamento. Dos que vão entrar, alguns serão contratados. Isso. Porque é um programa de treinamento para a pessoa tornar-se um funcionário. Desses que vão participar, nem todos serão contratados. Mas vai, querendo ou não, é um processo de formação da pessoa também. Ela aprende lá dentro. Você acaba que, mesmo que não contratada, se coloca qualificada para buscar uma outra chance no outro lugar. Então você está querendo ou não, você está qualificando pessoas. Mas tem críticas e críticas. Mas eu acredito que esse negócio que você falou, por que tem muita crítica? Porque o pessoal hoje, hashtag no Twitter, não sei o quê, e gosta de imitar e de lacrar, de causar, de falar bem, falar mal, mas só dá opinião. É tudo opinião sem respaldo. Dar opinião sem ouvir a opinião dos outros. O negócio da Magalu não vai resolver o problema da oferta de emprego entre os negros em relação aos brancos e etc. Ele não resolve. O que a Magalu, pelo que você acabou de falar, Fernando, ela quer resolver um problema dentro da própria empresa. Não é um problema necessariamente na sociedade, uma participação mais equânime dentro da própria empresa. Porque isso já é permitido, por exemplo, também em relação às mulheres também. Tem essa questão de proteção do trabalho da mulher e tudo mais. Então, essa distinção de tratamento tem, né? Eu diria Rui Barbosa, né? Aquinhoar os desiguais na medida que se desigualam. Isso é ótimo, parabéns para a Magalu, né? A melhor coisa para fazer é ser um bom exemplo. Trabalhando nessa estrutura
pode trazer frutos positivos. Inclusive, como o Fabrício comentou, né, outras empresas também no ramo estão se baseando, estão se influenciando. Isso é a melhor coisa é ser um bom exemplo. E também não é tanta vaga assim também. Você acha que vai? Né? Parece que vai 1.000 pessoas vão participar desse processo nessa coisa toda, não? É verdade, também não é coisa. A quantidade de vagas calculada pela repercussão que deu, essa conta ela fica um pouco distante. Não é assim também, né? Não tem tantos cargos de trainee para ser ocupado, né? E é esse processo seletivo de trainee também, anualmente ela vai fazendo processo, vai saindo gente, vai entrando, ela vai aumentando e está comprando tudo que é empresa de logística também agora, ela e o Mercado Livre, né? O que eu posso dizer é uma pena que eu não tenho ações da Magalu, porque elas se valorizaram ainda mais. Você devia ter comprado em 2012. Agora recente em março, né? Agora também houve uma queda expressiva, mas também não comprei. Fazer o quê? Não vamos focar nos erros do passado, vamos focar nos erros do futuro, né? Isso, compra a Petrobras. Exatamente, eu comprei. Então. Por isso eu não quero focar no Por isso eu quero focar nos erros do futuro, né? Eu estou lá muito bem posicionado, infelizmente, em Petrobras. Está comprado em Petrobras? Estou comprado, né? No jargão dos traders, né? Estou comprado em Petrobras, infelizmente. Estou torcendo para que surja um novo pré-sal ou algo assim, né? Só fala que você está querendo comprar Azul também, aí ferrou. A Azul eu estou comprado e a Azul eu comprei no momento certo, né? Então, no momento certo. Nessa foi cirúrgica, só nessa. Nas outras 20, não. Certo. Mas já que estamos falando aqui então sobre empresa, sobre Estado, sobre liberdade, educação e tudo mais, professor Fabrício, nos diga aqui, informado pela nossa produção, qual é a próxima pauta? Hoje queremos falar sobre a possibilidade ou não das voltas às aulas. Tem uma notícia do dia de hoje, né, que na rede estadual do Rio de Janeiro, as aulas voltarão para o 3º ano do ensino médio e também para o ensino fundamental até o 5º ano. Do 6º ano do ensino fundamental até o 2º ano do ensino médio não retornam este ano. Também a respeito no município de Dourados, a Secretaria de Educação já informou que esse ano as aulas não voltam na rede municipal. A Secretaria Estadual também disse que as aulas não voltam na rede estadual. E fica uma discussão se voltam aqui em Dourados na rede particular de ensino. Então, como é que está essa situação da volta às aulas? Esse ponto é um ponto extremamente delicado. Por quê? Porque nós temos aqui, de um lado, o direito, né, o acesso à educação. O Estado, ele reconhecendo já que ele não tem condições de adotar os protocolos de segurança, então, Estado, no sentido poder público, já definiu que as aulas elas não retornam para o ano letivo de 2020, né? Então isso já é um posicionamento. O questionamento que nos fica e os estabelecimentos privados de ensino, aqueles que têm condições de adotar medidas de biossegurança, eles devem acompanhar a escola pública e devem permanecer fechados, ou eles poderiam comprovado então que conseguiriam atender as medidas de segurança, poderia se permitir um retorno gradual. Mais uma vez, temos aí correntes contrárias que discutem o assunto. De um lado, há aqueles que indicam que uma retomada das aulas poderia gerar uma nova onda de contaminação. Por outro lado, sobretudo aqueles profissionais, aqueles que estudam, né, que se dedicam ao estudo da educação, defendem que, principalmente para as crianças menores, a escola não é apenas um local para o aprendizado formal do conteúdo ministrado, que poderia ser repassado, por exemplo, pelos meios remotos de ensino. Mas a escola também serve como um espaço de convivência e um espaço de construção social da criança enquanto ser, né? Da criança enquanto um ser comunitário. Então são esses os posicionamentos que nós temos então que discutir. A bem da verdade, temos que admitir que, tanto como tem ocorrido aqui no município de Dourados, aqui no centro da América do Sul, né? Estamos aqui no centro da América do Sul, em Dourados apenas as escolas é que não voltaram, né? Até mesmo os bailes já foram autorizados com medidas de segurança, né? Mas as escolas ainda não, né? Os estabelecimentos
bares e restaurantes, né? Então nós temos normas muito rígidas em que você ir em pé tem que estar de máscara, mas sentado não precisa, né? É que o vírus só ataca acima de 1,20 m. Correto, então nós temos aí Sentado não precisa usar máscara. Exato, então nós temos essas normas aqui muito coerentes no município de Dourados, e assim como se repete também no resto do Brasil, nos variados rincões do Brasil, em que nós temos aí algumas diferenças nas políticas de saúde com relação ao combate a essa pandemia. Desse questionamento, a pergunta que nos fica, e aqui eu repasso a pergunta para o professor Vinícius, faço a pergunta para ele, até porque eu não sei a resposta. E os pais? Os pais têm autonomia para decidir se eles podem encaminhar os seus filhos para a escola ou não? Ou o poder público pode dizer aos pais, o seu filho não vai para a escola? Então passo ao professor Vinícius, conhecedor de ciência política, direito constitucional, direito internacional, para que ele possa aí nos dar uma resposta sobre esse assunto. Direito de esquecimento também. Bom, autonomia eu acredito que tem, só que a escola vai estar fechada, né? Tô zoando. É que não é uma coisa que... Professor Vinícius... toda oportunidade de falar comeu uma bolacha palhacitos hoje? Que hoje nós estamos tomando água, bicho. Cara, toda oportunidade de falar besteira é uma oportunidade. Nunca perca essa oportunidade. Vamos lá, voltando. Vamos lá, professor. Após ter sonhado com o Didi essa noite, então nos diga aí qual é a sua resposta. Com boas. É que uma vez eu ouvi que a melhor solução que a gente vai encontrar em relação a esse período de pandemia, a gente só vai saber ela depois do período da pandemia, depois de ter iniciado. Nesse momento a gente vai ter que se contentar realmente com essas medidas que são restritivas, porque é aquela coisa, a gente está agindo com base no que a gente recebe de informação no momento. Em relação à autonomia dos pais, os pais eles teriam esse poder sobre os filhos de encaminhar as escolas. É uma coisa que você vê uma espécie de conflito entre questões constitucionais. Primeiro, a própria questão da família, da autonomia dos pais, em relação à ideia daquela supremacia do Estado sobre o interesse dos particulares. Fica uma coisa totalmente discutível, que eu acredito que nesse primeiro momento é só mais uma questão de posicionamento sobre o que os pais poderiam fazer em relação à obrigatoriedade do retorno às aulas presenciais na escola. Uma coisa é certa, todos os pais eles têm o direito e devem exercer esse direito de cobrar do Estado um posicionamento em relação à educação dos filhos, já que é um dever não só do Estado, mas também por parte dos pais. Mas fica então realmente essa questão que vale a pena pensar. Será que essa autonomia, esse direito que os pais têm sobre a educação dos seus filhos pode ser restringido de uma forma tão assim de exceção como a gente está vivendo agora nesse período de Estado? Porque realmente nesse período, de pandemia, realmente fica o STF, eu não lembro agora o ano, se foi ano passado, 2018, quando ele viu a questão do homeschooling, né, do ensino domiciliar, ele não disse que não pode. Ele diz que não tem regulamentação. Então, enquanto não houver regulamentação, não é possível o ensino domiciliar. Quem vai regulamentar? O Congresso deveria fazer uma lei. Então, isso vai acontecer quando? 2027, pela agenda do Congresso, né? Então, o próprio STF já disse, os pais têm autonomia na educação dos filhos, só que não tem uma regulação, porque colocaram, acho que desde a década de 40, tem a obrigatoriedade do ensino regular, as crianças têm que estar no ensino regular. Precisam estar no ensino regular. Aí você cria essa celeuma. Então, a saúde, a educação, como é que fica? E lembrando que a saúde psicológica dessas crianças hoje também está sendo abalada. Elas não têm o convívio com os colegas, não têm convívio com outras pessoas e não têm convívio porque a escola está fechada, os parques estão fechados. Você pode ir no bar, mas você não pode ir no parque brincar com outras crianças. Então você vai levar seu filho no parque na clandestinidade. Eu levo a minha filha na clandestinidade, nós estamos ilegal lá no parque, andando de bicicleta, fazendo caminhada, aí acha outra criança, estão brincando, aí chega a guarda municipal, nós temos que fugir da guarda, nós estamos tudo ilegal, quebrando a lei. Mas a gente pode sair à noite, no boteco, tomar cerveja, tudo isso. Sua filha está lá brincando, mas cuidando se os homens estão vindo, né? É, desse jeito, então... E aí é muito interessante, chega a polícia, sai todo mundo com os filhos lá, os baldinhos de areia, tudo do parque, como se fosse um monte de criminoso. Então,
é muito incoerente a forma de tratamento. Então, libera para você poder fazer festa, evento e etc. E um local aberto, com o sol torrando, as pessoas não podem ir nem para ter um mínimo de convivência com outras crianças também. Então, ficam fechadas em casa. E é um ano que está perdido, né? Eu vou falar por Dourados, desde o dia 17 de março houve o fechamento. Já foi o ano, acabou, porque mesmo que volte amanhã as aulas, não tem mais o que fazer esse ano, vai ter mais outubro e novembro, e um pedaço de dezembro, em 2 meses e meio você não recupera um ano. Por mais que tenha ensino remoto, aula à distância, mas são crianças, não tem o preparo. Os pais também não têm o preparo para auxiliar numa espécie de tutoria os filhos. É muito difícil isso. Então foi um ano perdido. E agora para os adolescentes, o cara que estava no último ano do ensino médio, se preparando para fazer um vestibular, tudo isso. Uma coisa é em sala de aula, o acompanhamento com o professor, outra coisa é a disciplina desse adolescente na frente do computador estudando. Se ele não tem um mínimo de disciplina. E o ensino remoto, ele é a adaptação do presencial no online, né? Ele não é o online. Não é o ensino EAD. Não é o EAD. É o ensino remoto. O ensino remoto, você transforma o presencial no online, o mais próximo possível do presencial, em via de exceção. Tem previsão na legislação? Tem. A LDB prevê o ensino remoto em situações como essa, dá essa possibilidade. Só que fica, não é a LDB, a lei do ensino do EAD lá. A lei do EAD, se eu não me engano. Eu olhei esses dias essa lei, até. Então tem toda essa confusão. De um lado ficam os pais, uns querem que os filhos voltem, né? Do outro fica o próprio Estado. Os professores ficam na dúvida também se voltam ou não. Tem professor grupo de risco, tem professor que mora com pessoa do grupo de risco. Do outro lado fica os próprios gestores que não sabem o que fazer, e na verdade não sabem o que fazer mesmo. Uns querem fazer voltar, mas não encontram amparo, outros querem fechar, mas não encontram amparo. Fechar é mais fácil, na base do terror virológico, por falar assim. Então mantém tudo fechado. O fechamento é muito simples, né? Aqui, por exemplo, em Dourados, uma ação civil pública do Ministério Público contra o município, fechamento de todas as escolas, e simplesmente se fecha e não se faz mais nada, não se estuda, não se analisa, não se verifica a possibilidade de se voltar. Por quê? Porque fechar é mais fácil, né? Então, em termos de poder público, o poder público fecha, em tese cumpre o seu papel, porque fechou, abandona aí outros setores sem que forneça estudo, sem que analise, sem que estude o momento para verificar, né? Como disse o professor Fabrício, para o poder público é muito mais fácil fechar, né? E aqui em Dourados, quando esse negócio do MP, o MP também não apresenta estudo, não apresenta nada, na base do eu acho. Assim, para o poder público não é tão simples fechar, na verdade, para a parcela do poder público. Até porque se você olhar para a perspectiva do poder executivo, o executivo quer que a roda ande, quer que as coisas funcionem, só que daí há essa desarmonia entre as outras esferas, como o judiciário, como você comentou, Fernando. Mas e o estudo sobre isso? Então, sem um estudo, por mais que, como eu falei, as coisas tudo de repente, sem um estudo já decide fechar, acaba tendo todo esse abalo. Só que daí libera para aquilo. Fica uma coisa totalmente desproporcional. Tem outra coisa que a gente não pode esquecer em relação às crianças. A visão que elas têm de tempo é totalmente diferente da nossa visão de tempo. Um ano para ela é um peso muito maior do que para a gente. E ainda mais nessa faixa etária que está tudo sendo formado no consciente e no inconsciente dela. Realmente é um ano perdido nesse sentido. Então as crianças, a interação entre as pessoas, para aqueles que têm, como no meu caso, em casa, acesso à tecnologia da informação, internet, etc., a possibilidade da minha filha conversar com amigos à distância e tudo mais, até jogar à distância e tal. E as crianças que não têm isso, que não têm esse acesso, que ficam ali, que os pais têm que trabalhar, vão ficar com quem? Vão ficar na casa de outra pessoa também, estão se aglomerando de outro jeito. Então, a situação não está funcionando. Para o ensino superior, a realidade é bem diferente. O ensino superior está lidando com adulto, né? Todo mundo está na vida adulta, então ele se impõe obrigatoriamente uma disciplina para poder terminar. E aí no ensino superior a gente tem várias realidades, né? As particulares, seguiu, no dia seguinte já estava todo mundo no ensino remoto, estudando e etc. As públicas levaram um tempo para se adaptar, umas resolveram fazer de um jeito, outras do outro, mas de alguma maneira a gente se lida com adulto, é outra coisa. Agora, e o problema também no ensino universitário é quem está no último ano, estava ali para colar grau, terminando,
estágio. Escolhendo a roupa da formatura. Já estava pensando em emprego, formando currículo para mandar por aí e tudo mais e tal, e isso tudo atrasou. Vamos pegar no nosso caso, que a gente é do direito. O exame de ordem vai ocorrer quando? 2025? Quando todo mundo estiver vacinado? Os alunos que colaram grau e tal, exame de ordem, o pessoal que passou na primeira fase, está para a segunda fase, stand-by até agora, já fez a mesma peça 35 vezes, já não aguenta mais estudar para a prova. Tá desse jeito. Porque nós já temos historicamente um acúmulo de pessoas devido à quantidade de egressos do curso de Direito, né? E até que esse acúmulo gerado por talvez 2 anos sem prova da ordem, isso aí vai ter que ser dado vazão em algum momento, né? Então certamente vai trazer aí uma grande dificuldade para a formalização do exame de ordem e para o posterior ingresso, então, dos nossos alunos aí no mercado de trabalho. E o engraçado é que já tem alguns certames de concurso público que já estão liberando, já estão realizando provas. Enquanto isso, a OAB está ainda estudando uma forma de como que vai aplicar a segunda fase. É mais fácil não fazer, né? É mais fácil não fazer, não, suspende, não vamos fazer. É mais fácil não fazer. O exame de ordem dá para fazer? Claro que dá, coloca um número X de alunos só por sala e pronto. Tudo bem que Deus o livre, eu não queria fazer essa prova de máscara de jeito nenhum. Recurso para fazer uma prova, a OAB tem, né? Tem. Eu tenho certeza que falta de orçamento não é. Não é, e até agora porque não está gastando com passagem de conselheiro federal, então... Então fica bem. Recurso tem, só precisa de um pouco mais de esforço e de empenho para regulamentar. Mas ano que vem tudo será resolvido, ano que vem é ano eleitoral na OAB. Aí vai ter bastante coisa. Falando sobre a dificuldade assim, da própria família em relação à educação remota com as crianças, uma coisa que eu fiquei pensando esses dias é que os pais, eles realmente não têm esse preparo, assim, esse acompanhamento pedagógico, assim, a maioria dos pais, né, não tem esse acompanhamento pedagógico de poder sentar com o filho, fazer toda a atividade, trabalhar em conjunto, por mais que é uma coisa que tenha aproximado em algumas famílias o laço. Só que eu fico imaginando aquela situação onde, por exemplo, o filho pede ajuda ao pai para fazer um dever de matemática, uma atividade de matemática, chega lá e leva 0. Isso pode acontecer. Aí o pai não tem mais aquele poder de falar, estuda. Porque na verdade ele que tem que estudar. Não, por enquanto eu estou conseguindo. Agora que eu chegar no ensino médio, eu não acompanho mais a matemática, não. Eu acho que nem ensino médio, 6º ano, fazer uma divisão de fração aí já começa a complicar um pouco. Isso aí eu consigo. Eu já não, eu fiz direito, então eu não sei fazer contas. Quem pega na trabalhista consegue fazer conta. Então chegamos, após intensos debates, chegamos ao fim de mais um episódio, de mais um podcast. Esperamos aí ter contribuído, engrandecido o debate com essas nossas discussões. Fica aqui o nosso recado de sempre dado pelo professor Vinícius. Hoje o episódio teve muita reflexão, muita crítica aí. E, pessoal, o que era pra fazer mesmo? Redes sociais. Redes sociais, exato. Então, estava reflexivo aqui. Pessoal, a gente queria mais uma vez pedir que vocês acompanhem a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Twitter, a gente está no Facebook, está no Instagram, está toda hora a gente lá movimentando história, querendo ouvir mais de vocês. Acompanha também a gente nas redes de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e outras também que a gente está lá nas plataformas. E mais uma vez agradecemos bastante aí a participação de todos. E no final do programa de hoje concluímos que a gente não sabe de nada. É sempre um prazer fazer esse podcast, esperando que vocês realmente estejam gostando. Nos mandem sempre sugestões, críticas construtivas. Um abraço a todos, sejam muito felizes. E agora, todos de pé, para em homenagem aos 43 anos do estado de Mato Grosso do Sul, entoarmos o hino do nosso estado.